Alô, 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 podcasters de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passo. Estamos juntos para mais um vídeo e hoje nós vamos dar continuidade 5 coisas desnecessárias numa pregação. Vamos lá? Vamos à nossa vinheta. Pode Cris, debate com inteligência. É isso aí, gente. Estamos felizes de estar com vocês. Eu peço você, antes de tudo, para você se inscrever no nosso canal, você clicar no sininho para receber as notificações e você dar a sua opinião. Se já aconteceu com você, você conta a sua história, né? Se porventura já aconteceu com você durante uma pregação. Primeiro item. Vamos lá? A experiência jamais irá substituir a Bíblia Sagrada. Isso mesmo. Se você acha que a sua experiência, o que você passou, às vezes foi um fato milagroso, não estou duvidando que você tenha passado por um fato milagroso ou por algo que seja esplêndido e extraordinário que você tenha passado na sua vida, não vai jamais substituir a Bíblia Sagrada. Existem pessoas que cometem erros crassos em que a pregação dela é apenas o testemunho pessoal dela. Irmãos, testemunho pessoal é muito legal. Quando você faz uma pregação, você coloca ali a sua história, não é proibido. Nós sabemos que não é proibido nós contarmos algo que a gente tenha vivenciado. O testemunho é importante numa pregação. Mas existem pessoas que não têm um texto básico ou lê apenas um versículo bíblico e conta a sua experiência pessoal. Até porque experiência todo mundo tem. E a Bíblia Sagrada, a gente deve pregá-la, usar a Bíblia Sagrada, ler os textos sagrados, ler o que escreveu Jesus, ler o que os apóstolos escreveram, ler o que os profetas escreveram, ler um pouco da história de Israel, do povo de Israel e aprender com esses. A Bíblia Sagrada é superior a qualquer experiência própria, até porque a experiência pode ser que não esteja batendo com as escrituras sagradas. Às vezes, experiências, Deus permite que você passe por experiência para que você possa aprender algo, não para que você torne esse algo como uma doutrina. Porque às vezes acontece de uma pessoa pegar uma experiência que ela passou e colocar como se fosse um padrão. Bem, se Deus agiu comigo nessa história, Deus vai agir da mesma forma com você. E isso não acontece. E a gente não pode afirmar tal bobagem como essa. Portanto, experiência pessoal é importante numa pregação, mas ela não pode estar guiando a sua mensagem. A mensagem tem que estar pautada nas Escrituras Sagradas. Vamos ao número 2. O tempo da pregação é importantíssimo. Não adianta você pregar uma mensagem muito longa que enfadonhe as pessoas. Não adianta você começar a pregar 1h30, 2 horas, que vai... Será que vai dar resultado? Se você querer falar difícil, se você quiser ler todos os textos que você planejou, não, a minha pregação é assim, eu vou ler todos os textos. Às vezes você vai cansar o público, cansar as pessoas que estão ouvindo. Claro, tem o fator do Espírito Santo, é verdade. Tem momentos na sua vida que você vai pregar uma mensagem longa. Eu já preguei mensagem longa. Mas existem pessoas que têm esse vício de pregar mensagens. E vamos supor, se a sua mensagem, já aconteceu comigo, a minha mensagem achava que ia levar 50 minutos, mas eu vi que Deus operou até 30 minutos. Então, eu terminei a mensagem. Eu entreguei a palavra ao pastor da igreja, aquele que estava dirigindo o culto. E ele ficou espantado porque foi rápido. Mas Deus operou naquela mensagem. Tempo de mensagem não significa que a mensagem é boa, não necessariamente. Então, analise bem a sua mensagem, analise se o Espírito Santo está nela. Se o Espírito Santo disser até aqui, pare até onde o Espírito Santo mandar. Se o Espírito Santo está falando pare, você para. Se o Espírito Santo estiver falando continue, porque certamente tudo vai confirmar com aquela igreja, e a igreja vai estar prestando atenção na mensagem. Não adianta ser cansativo, não adianta demorar. E também, outra coisa, existem pessoas que elas querem pregar uma mensagem rápida demais também. Isso também é um problema. Quando a pessoa quer pregar uma mensagem rápida demais, não é porque Deus já falou, é porque ela só quer, o pastor mandou pregar, vou pregar, a minha mensagem é rápida. E a gente tem que tomar muito cuidado com o tempo de mensagem que pode prejudicar ao pregador. Número 3. Outro erro muito crasso que acontece nas pregações, que é evitar vícios de linguagem ou de imitar outros pregadores. Ah, meus irmãos, eu já vi muito isso. Pregadores imitando outros pregadores, imitando a inflexão, imitando, meu amigo, a inflexão do pastor que prega. Sabe, ele começa a pregar porque ele vem a pregação daquele pastor que fala desse jeito, mas ele não está falando porque foi movido pelo Espírito Santo, ele não está falando porque ele foi movido
por Deus para falar daquele jeito. Ele está porque ele está imitando um pregador. Então ele usa, por exemplo, a linguagem do pregador. Varão, varoa. No dia a dia ele não fala isso, mas na pregação ele fala. Ele utiliza jargões de outros pregadores, jargões que são utilizados, mas no dia a dia ele não fala esse jargão. Então ele está sendo uma pessoa meio falseada, está trazendo uma mensagem meio falseada. Outro problema também é quando o pregador fala muita gíria, né? Que aí o mané, não sei o quê, muita gíria. Ou aquele que fala muito português errado. A linguagem que você prega é importante, irmãos, mas também você não precisa descer tanto, mas também não precisa subir tanto. Existem pregadores que utilizam uma linguagem muito formal, muito rebuscada, falando palavras difíceis, e muitas pessoas não entendem o que ele está falando, bolhufas, porque ele está falando difícil. Então, a gente deve evitar vícios de linguagens, gírias, utilizar termos muito difíceis. Eu já vi pregador falando palavrão. Um derraço decanta, vaso de Deus. Pregar a palavra de Deus, descer do altar e passar na distribuidora e comprar cerveja, é normal. Normal o caralho. Normal pra quem está sujo. Passa o som, caralho! Passa o som! Pega o rolo do livro de Daniel, presta atenção que é a Bíblia, cara. Oh, glória a Jesus! Essa gente importante que ele posta foto, nem curte a foto que ele posta. Que não sei o quê, e o carro, e tá chovendo, tá sol, né? Tá chovendo muito, não vai. Se tiver sol, também não vai. Se tiver... E aqui é foda, aqui é complicado. Aqui ou é uma coisa ou outra. Então nós temos que tomar cuidado, tentar falar o máximo possível as palavras em português, falar as palavras de uma forma que todos entendam, num volume que todos entendam, falar olhando nos olhos das pessoas. Eu já vi pessoas pregando, olhando fixamente para um ponto só. Ela deve olhar no olho das pessoas e se comunicar. A comunicação também está no olhar. E, às vezes a pessoa transforma a vírgula nessas palavras. Então ela fala, porque Jesus, glória a Deus, veio ao mundo, aleluia, para trazer, glória a Deus, a mensagem, aleluia. Isso é porque a pessoa às vezes não tem o que falar, porque as pessoas às vezes erram uma palavra, não sabe o que falar, sabe, ela não tem pregação, ela não tem conteúdo. Aquele que não tem conteúdo, ele vai utilizar vícios de linguagem, vai falar errado. Vamos lá. Número 4, o penúltimo, desequilíbrio emocional. Isso é uma coisa errada e desnecessária numa pregação. A pessoa começa a pregar, se emocionar, e ela começa a ficar com raiva, porque às vezes o povo não está prestando atenção, porque a pregação dele é ruim. A verdade seja dita, a pregação dele é ruim, e ele começa a ficar com raiva. Hipócritas! Vocês mentem para mim! Vocês não me amam! Vocês não me amam! Fingem me amar! Do povo, ele começa a ficar com raiva do seu público e ele começa a bater, e bater, e bater, porque ele está desequilibrado emocionalmente. Olha, meus irmãos, eu já preguei para irmãos que não estavam nem aí para minha mensagem. Não ligue para quem está bocejando, quem não está ligando para sua mensagem, se a sua mensagem é genuína, se a sua mensagem está correta, se a sua mensagem está no tempo certo, se a sua mensagem está sendo guiada pelo Espírito, Deus vai te usar poderosamente. Você não precisa se desequilibrar, você não precisa ficar com raiva do seu povo que está ouvindo a mensagem. Acalme-te, porque abre a tua boca e eu encherei. Foi isso que Deus falou? Vamos lá. Quinto e último. Linguagem corporal inadequada. Existem pessoas que têm uma linguagem corporal muito, mas muito inadequada. Eu não estou falando de falar, e até eu tinha essa mania, sabe, irmãos, de andar muito pelo palco, com a minha pregação, movimento demais, essa agitação que às vezes o pregador tem, ele atrapalha a mensagem dele, porque a pessoa tem que ficar olhando para ele toda hora, e isso desvia a atenção de quem está ouvindo a mensagem. Então, isso é um problema quando a pessoa, ela gesticula muito, ela levanta muito o braço. Irmãos, amados irmãos, vamos tentar fazer movimentos calmos, movimentos simples. Quando você vai fazer uma medida, você faz uma medida assim, nunca faz uma medida de outra forma, porque pode ter uma duplo entendimento, tá? Um entendimento que pode desviar a atenção de um irmão, de uma irmã. Tomar cuidado com como você se movimenta, tomar cuidado com como você olha, a forma com que você olha para as pessoas.
Tudo isso é contado numa mensagem. Uma pessoa que ela é desequilibrada no seu movimento corporal, ela pode atrapalhar uma mensagem. Portanto, é importante que a sua mensagem seja boa. Manda aqui pra gente no seu comentário o que você achou desse vídeo. Eu sou Alexandre Passos, eu peço a você que se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações. Peço a você deixe a sua opinião e dá um like. Quando você dá um like, você diz para o Google que você gostou e que esse vídeo é importante que outras pessoas possam assistir. Então é importante que você dê um like. E eu peço a você, assista o primeiro vídeo, 5 erros cometidos em pregações, parte 1. Tá bom, gente? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.